segundo episódio dessa série maravilhosa, Atravessamentos das Não Monogamias. E nesse episódio de hoje nós temos um assunto extremamente importante e maravilhoso, que é as crias não mono. E eu não vou estar sozinha nesse encontro maravilhoso. Temos aqui 4 pessoas junto comigo, gente. Essa live vai estar recheada pra gente falar sobre as crias e esse processo de criar seres humanos dentro das não monogamias, falando já e vivendo isso, né, nas nossas vidas. Que é um tema que pode parecer polêmico, pode parecer difícil, mas eu tô aqui com pessoas maravilhosas que estão prontíssimas para contarem sobre as suas experiências, sobre seus atravessamentos, e eu vou começar a chamar elas aqui e apresentá-las para vocês. Eu sou a Nayara Rosa, falo aqui uma mulher cis, branca, de cabelos cacheados, escuros, olhos escuros, castanhos escuros. Tô com uma roupa dourada, um colar dourado com uma pérola. E o meu fundo tem várias flores e plantas numa estante, alguns presentes, né? Bastante roxo. E eu vou começar chamando aqui a nossa primeira convidada, que já vai vir em dose dupla. E eu vou apresentando aqui essas pessoas maravilhosas, enquanto também vou chamando as outras pessoas da nossa live. Oi, gente, estão me ouvindo? Pronto. Agora. Aí. Oi, tá vendo a gente? Sim, vejo muito bem, ouço também. Já vou começar a apresentar vocês então, gente. Maravilhoso. Primeiro assim, que estou adorando, que Edu já conheci pessoalmente, mas Renan, então estou muito feliz da gente estar aqui. E, gente, a Renata Reis, ela é psicanalista clínica, atende indivíduos, casais e outros núcleos poliafetivos. Ela é especialista no estudo das relações e criadora da clínica da transição relacional. É também educadora e mentora em inteligência relacional, tendo criado o curso O Poder da Inteligência Relacional, assim como Vivências para Líderes e Empresas. É não monogâmica, praticante desde 2017, adoro o termo praticante. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, fala aqui pra mim se vocês estão me ouvindo, que eles deram uma travadinha pra mim, aí eu não sei se sou eu. Se foi só eles aqui. Então, a Renata é praticante desde 2017, já viveu várias experiências em diversas configurações relacionais não monogâmicas. Boa. E o Eduardo, acho que a questão é a deles. Terapeuta, facilitador de autoconhecimento, apaixonado por investigar as relações humanas, há mais de uma década nesse caminho de práticas corporais, espiritualidade, saberes ancestrais, e está explorando como podemos viver relações mais conscientes, autênticas e alinhadas com quem realmente somos. Então, acho que eles deram uma caidinha, assim que eles voltarem, a gente já apresenta eles de novo, tá? E eu já vou chamar aqui nosso próximo convidado. Vamos ver aqui. Chegou aqui! Maravilhosa! Gente, Oiê! tá me ouvindo? Eu vou fazer então a sua introdução aqui. Quem vos fala aqui, essa pessoa maravilhosa, é Linger da Luz, artista, educadora e poliamorista, trans, não binária e mãe, fundadora da Apuí Sexualidade Afirmativa, que promove a autenticidade radical e consciência relacional a partir do consentimento somático, da expressão criativa e da espiritualidade queer. Percursor na criação de espaços e vivências de não monogamia entre corpos dissidentes no Brasil, é idealizador da Orgástica, palestrante e co-facilitador do Retiro Eros Supernova. Então, muito bem-vindos! Oiê! Tudo bem? Que gostoso! Tudo bem! Está maravilhoso ver você aqui. Eu tô procurando aqui o pessoal. Aí, pronto. Rê e Edu voltaram. Voltamos. Aê, muito bom! E temos mais uma pessoa para entrar nessa live. Então, eu tô procurando aqui. Agora sim.
E eu vou apresentando essa pessoa que vai entrar agora para estar aqui nesse time, junto com a gente, que é a Alice Souto. Ah! Olha só essa live aqui cheia, gente! Alice é doutora em psicologia pela UFF, possui a caminhada de 6 anos na experiência clínica na abordagem haitiana, terapia corporal, é escritora, poeta, performer, não monogâmica, mãe atípica do Caetano, que tem TEA. Atualmente pesquisa não monogamia na perspectiva das artesanias dos afetos. Então, muito bem-vinda, Alice, também para esse time, gente. Olha essa live. Acho que eu nunca botei 5 pessoas numa live. Pois é. Eu tô amando! Eu também. Tô falando, vamos ver, porque essa é a primeira live que a gente tá fazendo com tanta gente. Então, é uma experiência maravilhosa. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui para falar desse tema que é tão importante. Então, eu vou começar, né, nessa ordem, pedindo, né, para a Rê e para o Edu fazer esse primeira fala, né? Falar o nome, pronomes, descrever um pouquinho a si mesmo para as pessoas que talvez não estejam vendo, né? E poderem ouvir. E já começar a falar um pouquinho sobre como esse assunto atravessa vocês. E aí depois a gente vai para a Lin e depois para a Alice. Ok? Então contem para nós. Bom, meu nome é Eduardo Gerhardt, eu sou meio carequinha, tô com uma barba, tô com uma regata preta e a gente tá num fundo branco, mais fácil de explicar. Eu sou Renata Reis. Meu pronome é ela, Meu dela. pronome é ele dele. Pronome é ela, dela. E um pouquinho, né? Sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos claros, olhos verdes. Estou com uma blusa verde de veludo e um colarzinho dourado. Boa, muito bem. E como que esse assunto das crias atravessa vocês hoje? A gente tá bem no meio desse furacão, né? Nossa bebezinha tem 9 meses. Então, acho que a gente pode falar bem de um momento de aprendizado nesse momento, né? Sim. E entendendo também como navegar nesse universo depois de muitas mudanças que um bebezinho traz na nossa vida, né? Acho que diferente de outras convidadas aqui presentes, nós estamos no começo dessa transformação que tem muito tempo ainda para ser vivida e tem muitas transformações dentro dela, né? Mas é impressionante como um bebê chegando muda muitas dinâmicas já, né? Atravessa a vida completamente, tudo tem que reorganizar-se, né? E muitos lutos, muitas coisas precisam serem lutadas para a gente poder também caminhar em direção à nova vida que chega, né? E eu acho que a gente tem uma mudança até indo um pouco mais profunda que nossa namorada, Dona Luísa, também teve filho. Então, assim, nossa pessoa que a gente tem uma relação mais profunda, mais íntima, também teve filho e também está passando por todo esse processo. Então, ainda tem esse atravessamento nesse momento. Que também muda nossas dinâmicas de possibilidades de encontros, de trocas. E ao mesmo tempo nos conecta muito, assim, porque estamos passando por isso juntos, então a rede fica mais vinculada em lugares que não só a sexualidade, né? Que isso também é interessante dizer. Amor, você tá aqui, Lu! Olha só, ela tá aqui! Que bom, Lu, que massa. Eu acho que uma coisa que veio muito pra gente é que na monogamia é muito para além de fazer vários dates com várias pessoas, né? E esse campo realmente que é rede de apoio, que é gente que a gente pode contar. A Renata passou uma operação recente e ficou, assim, 3 dias sem conseguir levantar da cama, não está conseguindo pegar ela no colo por mais uns 40 dias. Então a gente tem todo um contexto que a gente está vivendo que trouxe intensidades além de ter um bebê. E foi muito bom poder ter essa rede de afetos que nesse momento estão menos eróticos sexuais e mais amigos apoiativos, amigos apoiativos. E então está sendo bem bonito ver isso, muito lindo, né? Sim, Uau, sim. É rede, né? É diferente de a gente só pensar dates, coisas mais superficiais, nada contra. Já fiz muito curto, zero problemas. Tenho vontade de, em algum momento, voltar a fazer também, por que não? Mas nesse momento de intensidades, percebo que agora está sendo sobre quem está na hora do perrengue, né?
porque a gente está realmente num furacão de reorganização, como a gente disse antes. Então... E eu acho que é massa falar também que nesse formato de um casal hétero, né? Não que sejamos héteros, mas somos um homem e uma mulher. Nesse contexto muito machista e patriarcal, a gente tem uma... Eu brinco que eu sou pai e mãe e a Renata é mãe e pai, né? Que a gente tem uma dinâmica de cuidados equilibrada, onde eu faço tudo, só não tenho leite nos meus peitos, mas todo o resto eu faço. E isso eu sinto que também é algo bem que está muito vivo pra gente, porque infelizmente, né? A gente já teve vários comentários em vídeos da Renata que bombaram, da galera assim, ela vai ficar em casa cuidando do bebê e ele vai ficar transando com todas as pessoas na rua, né? E que eu sinto que, não sei a porcentagem, mas acredito que infelizmente isso acontece bastante, né? E a gente tem atravessado isso bem de mãozinha dada, bem parceiros e dividindo essa responsabilidade, eu fazendo o máximo dentro das minhas possibilidades para dar mais espaço para a Rê, porque já tem toda a demanda, né, do mamar e etc. E está sendo muito bom perceber como a gente cria uma filha que também é não monogâmica, né? Porque ela tem 2 vínculos seguros e não tem aquela historinha do vídeo, né? De estar com a mãe, você e entrega aí entrega pro o pai e começa a chorar, né? Então acho que tipo, tá com a mãe, tá com a mãe, tá com o pai, tá com o pai. Tem dias que tá mais grudadinha com a Renata, tem dia que está mais grudadinha comigo. Super. E também tem, para mim, nesse contexto, tem uma questão que é a minha disponibilidade de tempo, ela diminuiu assim drasticamente, né? Para Então, outras coisas, para qual é exato, prioridade. porque eu tenho, né? Agora a gente está conseguindo abrir um pouquinho de espaço, algo para além da AIA, depois de 9 meses. E me orgulho muito da gente poder ter dado essa imersão profunda nela, assim, dá para ver os resultados dela, uma vizinha maravilhosa, muito feliz. E nesse momento, os tempos que eu tenho disponível, eu tenho muita vontade de nutrir essas 2 principais, principalmente em relação com a Renata e com a Lu, que também... E com a AIA. E com a AIA, óbvio, né? E com a rede de apoio, que está apoiando, porque a gente também está com essa gratidão imensa, assim. Só trazendo um pouquinho, só para a gente fechar, que eu também quero muito ouvir as outras pessoas da live, mas a última coisa que eu queria muito comentar e trazer, assim, até para depois a gente talvez ter um comentário geral sobre, não sei se vocês viram até, teve um post que bombou, né, nessa coisa da não monogamia, da Carolina Moreira, da maternidade seletiva, que fala também sobre feminismo, maternário e tal. E ela trouxe um pouco também sobre essa não monogamia que, nesses momentos em especial, né, no maternário, na chegada do bebê, se as estruturas em qual essa não monogamia não rompem outras dinâmicas patriarcais, machistas, o quanto se perpetua ainda lugares opressivos para a mulher, mesmo dentro de um cenário não monogâmico, né? E talvez até mais em alguns momentos como esse, né? Que a gente está tão frágil, precisando de tanto que a pessoa esteja junto e a pessoa sai, vai fazer rolê, não, mas a minha liberdade, né? Eu trabalho muito com casais e vejo muitas vezes esse ser o lugar, não, é a minha liberdade, eu tenho que fazer date. E aí você não pode fazer, porque o nosso acordo é não monogâmico, né? Como se não existisse possibilidades da gente rever, inclusive, as dinâmicas de estrutura de poder dessa relação e as dinâmicas de um sistema patriarcal, quando se trata principalmente do criar crias, né? Que é o tema da live. Por isso que eu achei interessante a gente trazer, porque é uma coisa que a gente percebe que se a gente não tivesse feito essas desestruturações de outros sistemas para esse pai ser um pai e mãe, talvez eu estaria com problema com a não monogamia. Mas não é o caso nesse momento, sabe? Não sei se em outro momento terei. Mas nesse momento... Não conseguimos prever o futuro. Agora. Mas agora não estou com nenhum problema né? As pessoas sempre perguntam, mas e criar filhos e não monogamia? Que acho que é muito o que as pessoas até que pensam, né, numa não monogamia, às vezes cai numa live aqui exatamente pensando, mas dá para fazer isso e continuar não monogâmico, né? Dá se a gente reestruturar toda uma ideia de demandas de cuidado, né? Perfeito, então, o do como único homem aqui, hétero, branco, hétero também não tanto, eu acho que era importante a gente também trazer um pouco desse contexto. E eu queria só trazer para fechar também esse processo que a gente vem navegando e tateando, que é a diferença entre
o pai e a mãe, né? Nesse processo da mulher que para, ela tem todo um processo Corporal, fisiológico, biológico. corporal, hormonal. E o homem, não, assim, né? Tem, assim, estudos que falam que muda um pouco a testosterona, etc., mas é muito diferente. Então, eu sinto que é bem importante essa fala, esse entendimento, essa pesquisa, porque do homem, pelo menos na minha pesquisa, é uma parada que vem da mente, né? De compreender que o seu corpo está igual, que tem vontades iguais, mas que você entende a situação e fala assim, meu irmão, é isso aí. Então, é um luto escolhido e direcionado, e não é um luto biológico, fisiológico, que assim, meu corpo, né? Tem uma coisa que a gente conversou até, falando de, putz, vontades, etc. Aí ela falou assim, meu, nesse momento, assim, eu só consigo pensar na minha filha, velho. Não é que eu tenho vontades, e aí eu tenho que cercear minhas vontades, porque eu entendo que nesse momento é o mais importante, é a prioridade da nossa filha. E porque meu corpo, biologicamente, assim, filha. Meu sistema nervoso é o dela, né? Tipo, eu estou completamente conectada. Pelo menos estava, né? Agora dos 9 meses, estou sentindo que está começando a separar mais. Então, meu processo foi bonito também, de poder reconhecer, tipo, uau, tem um Eduardo de antes, mas que eu vou ter que escolher conscientemente ele tem que morrer, assim, porque um novo Eduardo tem que nascer. Então, não foi um processo tão simples assim, né? De muitas terapias, né? Muita medicina também para entender isso. Sim. Mas eu me orgulho muito de poder ter feito isso e estar bem organizado com as minhas prioridades. Né? Então, acho que é isso. Quero ouvir Perfeito, gente. Muito obrigada. Que bom receber vocês aqui, ouvir esses relatos. E porque são momentos diferentes, né? Agora a gente vai ouvir também Linger, vai ouvir Alice, né? São experiências diferentes e eu acho que é justamente essa a riqueza dessa live, dessa proposta que a gente está aqui, que é ouvir diferentes experiências dentro desse tema, que é criar filhos dentro dessa lógica, né, não mono, ou de passar pela transição para a não monogamia com os filhos, né? Então eu quero pedir, então, Linger, pode contar um pouquinho pra gente, por favor, fazer a sua descrição e falar um pouco sobre como esse tema te atravessa, por favor. Eu sou uma pessoa branca, trans, não binária, de olhos claros. Meu cabelo é metade castanho, metade descolorido. Tenho umas trancinhas pequenininhas de um lado e algumas outras grandes do outro. Uso correntes e tô com uma camiseta de ursinhos carinhosos. Atrás de mim tem um monte de livros e uma samambaia e umas estátuas de orixá. Ai, gente, é muito gostoso estar aqui, né, com essas pessoas, porque a gente tem conexões muito específicas, assim. Eu e a Alice começamos a nos conhecer recentemente e é mãe de uma criaturinha, né, neurodivergente. E eu também sou mãe de outra criatura que também é neurodivergente, tem neurodivergências diferentes, né? O Lino, nesse caso, tem superdotação e é TDAH, e com um diagnóstico mais recente, enfim, que é algo que me faz pensar muito, assim, sobre como cuidar, né, dessa cria, sendo uma pessoa poliamorista, e tentando me entender no mundo e tentando entender as necessidades dessa criança também, né? Que é uma criança que precisa de muito mais previsibilidade do que eu preciso, né? É uma criança que gosta de sistematizar as coisas. Eu tô falando criança, se ele estiver me ouvindo, ele vai me matar, porque ele tá com 13 anos. Desculpa, Lino. E aí é isso, né? Então, essa pessoa que, assim, já está totalmente ciente das possibilidades de se relacionar, e acho que ele deve ter, fico pensando sempre que deve ser uma experiência e tanta, porque é uma pessoa que tem pais separados, né? E aí eu tenho essa vida da liberdade relacional. E o pai é uma pessoa que vive mais monogamicamente, apesar de eu saber que ele compartilha de ideias, né, e de visão de mundo parecidas, mas na prática é uma pessoa que vive mais monogamicamente. Então, acho que tem duas grandes coisas assim para mim que é isso, assim, como que
o que é que meu filho precisa, sendo a pessoa que ele é, né, para se sentir regulado, cuidado, é, e que tenha. A minha preocupação sempre é que ele tenha exposição suficiente, né, à minha vida, como ela é. Eu já trouxe em outros lugares, né, algo que eu questiono muito, que é, às vezes, essa sensação de que com o meu filho eu vivo uma monocultura de afetos, e fora disso eu estou vivendo realmente o poliamor, né? Eu falo muito de poliamor porque dentro desse espectro todo, assim, é onde eu realmente me sinto mais encaixada, sabe? Mas gosto muito de falar de liberdade relacional, né? As pessoas me falam, mas e anarquia relacional? Assim, eu falo, gente, anarquia é lindo, maravilhoso, amo, mas assim, não acontece na minha vida. Sinto muito. Não é assim que acontece. Eu não tenho a menor condição de não priorizar, e eu falo disso abertamente. Então, eu posso ter relações super horizontais, eu posso não nomear normativamente as minhas relações, né? E tenho vários tipos de fluxo. Tenho me questionado, inclusive, muito sobre esses rótulos que a gente dá, que eu cheguei à conclusão de que quem eu chamava de amigo é quem realmente são meus afetos, e aí tem essa coisa, não, mas é todo mundo amigo, e aí é afetivo sexual, é não sei o quê, nananã, enfim, é uma coisa que me deixa maluca. Tô trazendo muita coisa de uma eu tô sentindo. Mas é isso. Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Porque eu tava falando de Lino, né? E como isso realmente às vezes é uma questão para mim. Eu sempre falo, desde muito cedo, assim, eu tô vivendo, eu me entendo poliamorista, gente, faz 30 anos já, tá fazendo esse ano. Quando eu comecei a me entender assim, eu não conhecia essa palavra, não conhecia nenhum sistema, nenhuma linguagem para cuidar disso, né? E aí eu fui realmente me jogar nisso abertamente em 2016, 2017. Então, parecido com o que vocês trouxeram, né, amores, aí. E então né, tem todo um intervalo disso, né? E então, assim, tendo uma vida que por uma boa parte, né, eu vivi monogamicamente, mas me identificando de outra forma, com um outro universo, isso me traz muitas questões mesmo, né, sobre costumes, sobre coisas que eu fui vivendo ao longo da minha vida, sobre como que a gente cria pessoas também, como que a gente educa. E é por isso que eu falo muito disso hoje em dia mais abertamente, assim, com as minhas pessoas, né? E converso muito disso com o Rei, com o Du, que é como que a gente cria de fato essa rede, né? Primeiro porque eu quero que o Lino possa entender o que é se relacionar dessa forma a partir do exemplo, na prática, não pelo que eu falo. Então é por isso que eu preciso das minhas pessoas comigo, porque senão eu não consigo fazer isso sozinho, né? E isso me interessa muito sobre essas questões de como a gente cuida das crianças, né? Da visão delas, como que a gente integra, né? Tem sido muito emocionante acompanhar essa jornada de Rei, Edu com Aya, e de Lu e B, que são outros amores, né? Lu já foi citada aqui, também com o bebê, que são pessoas mesmo que eu chamo de minha família, poliamor, eu falo isso para todo mundo, assim, e é muito interessante ver essa diferença, sabe, que é bebês que já estão nascendo dentro dessa comunidade, com essa perspectiva e com essa rede de apoio já acontecendo dessa forma, e uma criança como o Lino, por exemplo, que, né, que está vivendo coisas diferentes com pai e mãe, e, enfim, e que está sendo inserido, né, nessa história, sabe? Por mais que isso faça uma parte integral da minha vida. Acho que esses são um pouco dos pontos que eu queria trazer, assim. Ai, gratidão. Obrigada, Linda, pela sua contribuição, por trazer, porque são recortes bem diferentes, assim, né, de vivências, experiências, e que
ainda vamos entender como é que isso vai reverberar nas próximas gerações, né? Então, você Sim, trouxe, né, que é 30 anos já tá vivendo isso sem saber que é isso. E hoje, né, depois vendo, né, como isso se desenvolveu, então ainda tem mais 30 para a gente ver como é que vai ser daqui a 30 anos, sim, né, o que que vai, como é que isso vai reverberar. Então, muito sim. legal, obrigada. Talvez algo que eu não tenha falado muito aqui é sobre o quanto o meu recorte de gênero impacta tudo isso também, né? Uhum, Então, assim, hoje eu acho que eu tô num momento um pouco mais calmo. Tô sentindo, eu tive uma revirada assim, uns 2, 3 anos atrás, e nas minhas relações, assim, que me deixou num lugar que eu questionei até a não monogamia naquele momento, porque enfim, fui muito mal cuidade. E aí agora eu sinto que eu tô mais calma porque a coisa tá diferente, mas é inegável para mim que ser uma pessoa trans nesse contexto todo adiciona uma camada de complexidade profunda, assim, né? uhum. Porque imagina assim, se uma pessoa talvez já questione se me quer na vida dela, porque talvez eu não seja a pessoa que ela sustente apresentar para a família. Imagina ser, além de tudo, uma pessoa que exerce a parentalidade de uma criança neurodivergente, de um adolescente neurodivergente, sabe? É algo Uhum. que acho que valia uma live inteira, sabe? Só falar sobre isso. A gente vai precisar de 3 meses de atravessamentos e lives para a gente falar sobre tudo, mas eu acredito que Total, esse é só um início, sabe, desse movimento da gente com abrir esses certeza. temas, aprofundar. Eu vejo que tem muita coisa para falar. Eu vejo que isso que você falou toca no que Rei e Edu trouxeram da estrutura, né? De tocar em estruturas que são anteriores, né, à não monogamia, ou que estão sustentando a monogamia, que estão junto ali, né? Então, gratidão. E vamos para ela, Alice, maravilhosa, que tive o prazer também de conhecer pessoalmente. E estou muito feliz de ter você aqui. Então, por favor, se introduza, se descreva e fala como é que esse assunto te atravessa. Boa noite, muito feliz de estar aqui. Acho que meio emocionada até. Eu sou uma mulher branca, mulher cis, branca, tenho cabelo colorido verde, azul, tô com um brinco de cobra coral, uma blusa tie-dye preta, bege, num fundo verde, de parede verde. Sobre como essa temática me atravessa, né? Eu sou mãe de Caetano. Caetano tem 8 anos, é um autista nível 3 não verbal, então é uma criança assim muito diferente do típico, né? Muito diferente do que se espera de uma criança. E o nascimento de Caetano, né, a descoberta do diagnóstico de Caetano tem tudo a ver com meu entendimento da não monogamia. Mas eu acho que essa história começa um pouco antes, né? Hoje em dia eu sou criadora de um grande coletivo que é a maçonaria, maçanaria, coletivo feminista não mono, né? Então temos uma grande comunidade no WhatsApp, temos encontros mensais, presenciais, com roda de conversa. Então, às vezes, as pessoas me veem assim, nossa, eu sou muito não monogâmica. Mas eu gosto de dizer que há 10 anos atrás, talvez mais um pouco, né? Assim, dos meus 20 aos 30, talvez toda a vida até os 30, eu só queria casar e ter filho. Era, assim, o sonho da minha vida. E aí chegando ali nos 30, assim, fiquei mais obcecada. Eu era aquela menina que conhecia um cara, assim, nessa fase hétero ainda. E, sei lá, no terceiro encontro eu tava falando, e aí, quero ter filho, qual vai ser? E aí, claro que dava errado, uma pressão, uma ansiedade, uma carência. Mas aí eu consegui
né? Eu casei, eu tive filho, assim, tipo, tudo muito rápido, nesse desespero mesmo, né? E aí o destino ainda me trouxe uma coisa assim específica que foi precisar sair de uma vida muito boa que eu tinha no Rio de Janeiro, já, né, eu sou psicóloga, já com a minha clínica cheia, com toda a independência, aí para ir morar em Chapecó, Santa Catarina, porque o pai do Caetano, né, é de lá, assim, é do sul e tem um vínculo lá que precisei ir morar lá, mas assim fui bem feliz porque fui casada com um filho pequeno, né? Então estava realizando um sonho, não senti nada isso como um sacrifício. Isso foi em 2018 e logo veio pandemia, Bolsonaro, e eu carioca em Chapecó, que é interior de Santa Catarina, com filho pequeno. E aí, uma crise muito grande no meu casamento, que já era, assim, vamos dizer, não monogâmico, no sentido, assim, que era o meu companheiro na época, assim, quando eu estava grávida, ele falou, mas não tem como ser fechado, e eu estava tão feliz que tudo bem, também não era uma super questão para mim. Então, eu já estava numa vertente da não monogamia ali, né? Mas, assim, meu entendimento... Aí, quando caiu a casa, né, diagnóstico, Bolsonaro, né, o diagnóstico do Caetano como autista, eu percebi que eu precisava me separar, eu me separei, continuei em Chapecó para refazer a vida. E aí eu percebi, né, nesse breve tempo que eu vivi o sonho da família nuclear monogâmica tradicional, eu percebi que eu me sentia uma impostora, eu vi que não era nada daquilo, e aí foi bem importante, assim, eu conseguir sair desse casamento. E o fato do Caetano ser autista, né, porque veio mais ou menos junto com esse diagnóstico, é, me ajudou a perceber assim, pronto, agora não tem mais como nem parecer com uma família normal, típica, né? Porque o Caetano é uma criança que você já percebe logo que é uma criança típica. E aí eu me senti muito bem, na verdade. É isso, assim, não tem por que fingir que eu sou, assim, né, do tradicional. Aí eu pintei meu cabelo colorido, eu me assumi, foi muito importante, eu sinto, sair do armário da monogamia, e depois essa coisa do gênero também, assumir a bissexualidade. Veio toda uma grande transformação na minha vida que Caetano me ajudou muito. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Aí, nesse contexto, eu já voltei sozinha, né? Assim, quer dizer, não posso dizer isso. Na verdade, eu arrumei um companheiro, trouxe ele. A gente acabou de separar, né? Mas trouxe ele, me ajudou muito nesse momento assim, de maternidade assim mais intensa, né? Porque vim com o Caetano. O pai do Caetano é presente. Então, nesses 2 anos, os 2 últimos anos, ele vinha visitar sempre, assim, todo mês vinha ao Rio de Janeiro, passava um tempo com o Caetano, vinha, voltava. E esse ano, Caetano está com o pai e eu vou a Florianópolis, agora eles estão morando em Florianópolis, uma vez por mês para visitar Caetano. A gente trocou de lado a guarda compartilhada. Por quanto tempo ainda não sabemos, né? Mas certamente não é um estado assim que vai permanecer, porque tem sido assim também muito angustiante para mim essa distância. Amanhã eu vou para Florianópolis, eu estou no dia que eu já estou assim, no máximo da minha saudade, né? De 3 semanas que eu não vejo meu filho. Então tem sido, às vezes eu me sinto assim até menos mãe, sabe? De não estar, né, tão direto com meu filho. Linger falou algo que eu achei muito interessante, assim, eu costumava dizer, mas eu acho que eu posso dizer ainda, que é como que eu, na não monogamia, eu me entendo